Agora eu vou te contar o que aconteceu no dia 14 de maio de 1946, há 80 anos atrás. 80 anos e alguns meses. A minha mãe perdeu o primeiro filho dela, Dona Leonor Almeida Bernini, minha mãe. Meu pai, Azélio Bernini. E ela perdeu uma menina, se chamaria Isis. Ou não? Bom, não me lembro bem agora, mas parece que é Isis. E era o primeiro filho. Naquela época, as mulheres geralmente ganhavam os bebês em casa, era a parteira, né, que ia ajudar no nascimento do bebê. Quando a minha mãe começou a sentir as dores, né, ela falou para o meu pai foi buscar a parteira. Chegando lá na casa da parteira, a parteira perguntou assim: é o primeiro filho? E o meu pai disse: é. Aí ela disse assim: ah, não, então não é para já. Primeiro filho é assim mesmo. Qualquer dorzinha que a mulher sente já pensa que vai nascer. Ora, quem entendia de parto era a parteira, não era o meu pai, né? Tá bom. Aí voltou para casa. Só que quando ele chegou em casa, o bebê já tinha nascido. E como não tinha ninguém para ajudar, e o bebê geralmente nasce, primeiro sai a cabeça, né? Depois o corpo. No caso da primeira gravidez da minha mãe, aconteceu exatamente o contrário. O bebê veio como costumava dizer, de bundinha, né? E quando foi para sair a cabeça, fechou a saída e ela morreu asfixiada. A minha mãe ficou muito triste, muito assim, não podia ser de outra forma mesmo, né? Porque perder assim o primeiro filho e tudo, né? Ou mesmo que fosse o segundo ou o terceiro, não importa, né? É filho, né? E ela tinha feito o enxoval todo, né? Naquela época se chamava enxoval, né? Geralmente feito à mão mesmo, né? Não tinha como hoje as lojas vendem já tudo pronto, né? Naquela época as futuras mamães geralmente se preparando os aperos, né? As fraldas, os coelhinhos, os ursinhos, né? Que chamavam aquelas roupinhas de criança que a mãe mesmo fazia ou recebia de presente de parentes chegados, né? E ela pensou em doar, então, aquele enxoval. O pai dela foi visitá-la e disse: não dá não, porque logo em seguida tu vai engravidar e tu vai ter outro bebê. E esse bebê que ela engravidou depois sou eu, que nasci, como já disse, no dia 14 de maio de 1946. E quando a minha mãe foi me ganhar, ela foi para o hospital. Aquele trauma todo, né, de ganhar bebê em casa, né, e de não ter sido feliz naquele primeiro parto. Ela foi para o hospital. Quem estava atendendo de plantão era o doutor Newton Azevedo, lá da cidade de Rio Grande. Quem é lá de Rio Grande, os mais antigos certamente hão de se lembrar, Dr. Newton Azevedo. E o Dr. Newton Azevedo estava fazendo o seu primeiro parto, ele estava debutando. Então, a minha mãe e eu fomos, tipo assim, cobaia, né? Pois bem, e quando eu nasci, eu nasci morto. Não tive reação nenhuma, não chorei, não respirava. Enfim, o doutor fez o procedimento, né, que ele aprendeu na faculdade para me fazer chorar, enfim, e eu permaneci inerte.
E eu fui colocado, então, no lixo hospitalar, onde colocam os natimortos, né? Logo após o parto ali e tudo, né? Para tomar as providências depois, com o corpo, sepultamento, etc. Junto com a minha mãe estava uma irmã dela, a tia Francisca, que a gente chamava de tia Chiquinha. E a tia Chiquinha estava chorando e o doutor Newton Azevedo perguntou para ela assim: ué, por que tu está chorando desse jeito? E ela disse assim: é o segundo que ela perde. E aí o doutor pensou assim e me pegou, me deu umas palmadas e eu, pela primeira vez, abri o berreiro e chorei. Então, eu sou um milagre, né, de Deus. O meu nascimento foi assim. Eu não sei se... Acho que poucas pessoas têm um relato assim tão detalhado a respeito do seu nascimento. Eu tenho do meu, porque a minha mãe me contou como foi. E graças a Deus, os anos se passaram, 8 décadas, 80 anos se passaram desde aquele dia, e eu estou aqui para dizer que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena ter Cristo como seu Senhor e Salvador.